seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Temos agora aqui momento da palavra. Estejam atentos àquilo que o Senhor vai falar com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. O livro de Marcos 6, versículo 45, o Senhor falou fortemente comigo, né, nesta manhã, quando antes de eu sair, e o Senhor dizia que estava apaziguando a tempestade, né? Estava lançando por terra o vento contrário. Esse vento contrário na sua vida, ele vai cessar. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, enquanto ele coloca ali os seus discípulos para irem atravessando ali o mar, né, ele fica despedindo a multidão, pois era uma grande multidão aonde eles estavam ali ensinando. Jesus, ele curava, mas Jesus, ele fazia principalmente ensinar, porque se você recebe a cura, mas se não recebe o ensinamento, a cura, ela vem, mas logo vem uma outra enfermidade. Então é importante você não ter só a palavra, a cura, a oração, mas você também receber a palavra, porque o que liberta é a palavra, não é a oração. O que liberta é você entender quem Jesus é na sua vida, é você entender o papel de Jesus na sua vida. Então ali quando o Senhor fica despedindo a multidão, né, e os seus discípulos pegam o barco para atravessar para o outro lado, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Vejam que interessante, até Jesus orava, até Jesus tinha momentos de particular com Deus. Jesus, a Bíblia sempre vai estar relatando aqui no Novo Testamento, Jesus subindo ao monte para orar, Jesus sozinho para orar. E Jesus, quando ele saía para orar, muitas vezes, era sozinho, era ele e o Pai. Era onde ali ele derramava, né, as suas angústias, porque ele como homem, ele sofreu. Ele como homem, ele sofreu o mesmo que nós sofremos. As dores, as aflições. Vai dizer que ali quando, em um determinado momento, Jesus ele chora, por quê? Por a morte de um amigo. Então, quando Lázaro morre, Jesus vai dizer lá no capítulo 35 que ele chorou. E Jesus chorou diante da situação, do desespero das irmãs. Jesus ele chora. Então ele tinha sentimento como eu e você temos. Ele tinha sentimentos como qualquer um de nós, porque ele era humano, ele era um ser humano. Ele nasceu de mulher, ele teve que passar pelo mesmo processo que nós passamos. O mesmo processo Jesus também passou. Então Jesus, quando ele estava na terra, a diferença dele é que ele buscava o Pai e nós não buscamos. A diferença é que Jesus, ele tinha particular com Deus, e muitas vezes nós queremos ser abençoados sem fazermos nada. Jesus, a Bíblia relata que ele orava, ele buscava de Deus. Ele precisava? Provavelmente não, parte dele era de Deus. Ele era homem, mas ele também era Deus. Ele sabia de todas as coisas, ele podia dar uma ordem ali e o mal saía. Então ele tinha o poder, porém Jesus, ele andava como nós, mas ele exercia a fé. E nós também recebemos essa autoridade de Jesus, de exercermos a nossa fé e declararmos que o mal tem que bater em retirada, que o vento contrário tem que cessar. Aí vai dizer assim: e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. Então o barco já estava no meio do mar, já finalzinho da tarde, começo da noite, Jesus ainda estava em terra, então a distância era grande, né? E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, já bem tarde, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Olha que importante. E é isso que eu queria que vocês ouvissem e entendessem. Jesus, ele estava ainda em terra. O barco com os discípulos já estavam
no meio do mar. Já era tarde, já começar, quando vai chegando ali já a quarta vigília, já na madrugada praticamente, escuridão, né, breu, porque naquele tempo não tinha as luzes, o barco não era um iate, viu, meus irmãos, era um barquinho, era um barco de pesca, eles eram pescadores ali naquela região, então não era um barco muito sofisticado, cheio de homens de Deus, né? Então muitas vezes nós estamos assim também. O barco da nossa vida às vezes está no meio do mar e nós estamos sem direção. E ali o Senhor ele vai olhar e a Bíblia vai dizer que ele, e vendo que ali os discípulos se fadigavam remando, então era no braço, hein? Eles remavam, era no braço, porque o vento lhes era contrário. Então Jesus viu que eles estavam cansados, fadigados, que eles não estavam conseguindo romper aquele mar revolto. Então tinha ondas. Imagine um barco de pesca, você pega um barquinho aí, sai para pescar no meio do mar. Imagine agora uma tempestade, o barco balançando para lá e para cá. Todo mundo vai achar o quê? Vamos morrer. Muitas vezes está assim a minha vida e a tua, nós estamos no barco achando que vai morrer, meu barco vai naufragar, eu não vou aguentar. A expressão vem daqui, desta passagem bíblica, porque muitas vezes é assim que nós estamos, nos sentimos como ali, provavelmente como os discípulos, no meio do mar, sem saber para onde ir. Por quê? Qual a direção? Como fazer? No meio do desespero, do pânico, mas Jesus, ele estava vendo tudo. E eu já vai a palavra profética para a sua vida. Jesus está vendo tudo que está acontecendo na sua vida. Jesus está vendo tudo que está se passando com você. O Senhor, ele é aquele que observa, que vê. E ele não está longe, porque aqui a Bíblia diz que ele olhava e observava. Ele sabia a dificuldade que os seus discípulos estavam passando. E não é difícil não é diferente na minha vida nem na tua. O Senhor, ele está vendo o que está acontecendo com você. O Senhor está vendo o que está acontecendo na nossa vida. E o Senhor me trouxe aqui hoje com esta palavra para o seu coração, para dizer: eis-me aqui, eu estou vendo o que você está passando. O que você está passando não está passando despercebido aos meus olhos, porque o Senhor me atenta para esta parte da passagem, aonde o Senhor observava que eles estavam remando, mas eles não estavam conseguindo chegar a lugar nenhum. Porque sem Jesus, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Sem Jesus, por mais que possamos tentar, nós não vamos conseguir vencer. Para vencer, nós precisamos de quê? Nós precisamos de Jesus no nosso barco. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos clamar a quem? Aquele que pode mais do que nós. Aquele que criou o céu e a terra e que tem poder e controle sobre essa situação contrária. Aquele que criou aqueles que se levantam contra a sua vida. Aquele que criou, que conhece, que tem poder sobre essa situação que está aí na sua vida. Então Deus, ele é aquele que pode todas as coisas. Ele pode comigo, pode com você, pode com o seu inimigo. Ele pode com e contra e a favor de todos. Então nós devemos o quê? Confiar no Senhor, confiar em Deus, confiar que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na minha e na tua vida. Ele é fiel para fazer uma grande obra na nossa vida. E ali a preocupação, Jesus, ele se preocupa, a Bíblia mostra a preocupação de Jesus, né? E aí ele tenta o quê? Chegar junto aos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer assim, que perto da quarta vigília da noite, o Senhor, Jesus, ele aproximou-se deles. Como que Jesus se aproximou deles? Andando sobre o mar. Então o Senhor, ele não vai vir de barquinho não. Barquinho ficou para nós, barquinho é muito lento, é muito lerdo. Jesus, ele vem sobre o mar. Ele vem sobre esta situação contrária. Jesus, ele vem sobre este problema. O Senhor, ele vai chegar na tua vida, não é de qualquer jeito. Ele não vai retardar a bênção na tua vida. Porque o Senhor, ele já vem chegando e ele vem andando, é sobre o mar. É sobre a tempestade. É em meio à tempestade o Senhor chegou ali. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele não só chega, ele não só se aproxima andando sobre o mar. Por quê? E ele queria fazer o quê? Passar adiante deles. Por quê? Porque quando Jesus está adiante de nós, a tempestade tem que cessar. Porque o vento forte vai vir, vai bater,
vai ter um impacto com quem? Com Jesus primeiramente. Então o Senhor, ele está chegando nesta causa. O Senhor, ele está chegando nesta situação. O Senhor, ele está chegando na tua vida hoje. Porque o Senhor diz já através desta palavra: eu estou chegando e eu vou ficar o quê? Passar adiante. Eu vou passar na frente. Então quando o Senhor, ele está à frente, ele vai operar o milagre. Não tem tempestade, não tem vento forte que possa contra Jesus Cristo. Jesus ali, quando ele estava na terra ainda, ele jejuou por 40 dias. Quem foi falar com ele? Foi Satanás. Foi tentar ele? Foi Satanás. Foi direto nele. Imagine conosco. Você acha que o inimigo não vai te afrontar? Não vai me afrontar? Vai sim. Ele vai chegar sim. Mas ele vai encontrar um Deus que tudo pode. Ele vai encontrar pessoas firmes, fortes, cheias de fé, cheias de compaixão, de misericórdia de Deus. Pessoas que têm Deus no coração. Pessoas que oram, pessoas que buscam. Porque se ele não encontrar pessoas assim, ele vai fazer arruaça na sua vida sim. Ele vai te afrontar. E muitas vezes te derrubar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, entra nesta causa. Porque existem causas que são vocês que vão resolver. Mas existem situações que é Deus. E hoje Deus está entrando nessa situação. Hoje Deus está entrando nesta causa. Hoje o Senhor está mudando o cativeiro de pessoas. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai fazer uma grande obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali vai dizer que os discípulos se assustam quando vê, acham que é um fantasma. E aí ficam todos apavorados no escuro. Alguns não reconhecem Jesus quando chega na sua vida. Mas que hoje você venha reconhecer quando Jesus chegar na tua vida. Que quando o Senhor chegar, você venha reconhecer aquilo que Ele pode fazer na tua vida, a mudança que Ele pode operar na tua vida. Porque, como disse aqui a palavra, até os discípulos, teve uns que olharam e não reconheceram que Jesus estava ali. Muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou dizer para vocês, sabe quando uma pessoa manifesta um demônio? A única coisa que faz sair aquele demônio dessa pessoa não é a oração não, é o nome de Jesus. É quando você clama pelo sangue de Jesus e você declara que no nome de Jesus ele tem que bater em retirada. Então este é o nome sobre todos os nomes, sobre todas as coisas. O inimigo, ele teme e treme diante do nome de Jesus, diante da autoridade que Jesus colocou na tua vida. O que está acontecendo é que você não está sabendo usar esta autoridade de Jesus, usar esta autoridade que Jesus já colocou diante de você, que Jesus já colocou nas tuas mãos. Então que a partir de hoje você venha entender, você venha compreender que Jesus está no teu barco, que Jesus está apaziguando esta tempestade, está repreendendo este vento forte, que Ele está vindo à frente. E aí o Senhor diz, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou-lhes e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados, mas também ficaram muito maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre, né? Então, o que acontece? O Senhor, Ele chega, mas é importante que não apenas chegue para repreender o vento, para repreender a tempestade, mas é importante que Ele entre no nosso barco, que Ele venha estar conosco. Aqui vai dizer no versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles. E quando o Senhor, Ele subiu e se juntou a eles, quando o Senhor entrou no barco, vai dizer, e o vento se aquietou. Então o vento se aquieta quando? A tempestade se aquieta quando? Quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus faz parte da nossa vida, quando Jesus está no controle. Todo o controle pertence ao Senhor.
Amém? Então vamos orar e vamos orar com fé para repreender esse vento contrário, esta tempestade que está se formando na minha, na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família. Hoje o Senhor vai repreender esse vento. Orem com fé comigo, porque eu creio que se juntar a minha fé com a tua fé, o Senhor vai operar maravilhas e Jesus vai entrar no nosso barco, no barco da nossa vida e vai fazer uma grande obra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos aqui unidos, Senhor, na mesma fé, clamando ao Deus da nossa salvação. Pai querido, visita-nos, Senhor, no oculto, profundo, no escondido. Faz, Senhor, uma grande obra nas nossas vidas. Repreende, Senhor, este vento contrário, esta tempestade. Nós estamos orando em concordância, Senhor. Eu oro daqui, o meu irmão que está ouvindo, assistindo. Senhor, meu Pai, ora também de onde ele está. Pai querido, opera o milagre, Senhor, opera as maravilhas, Senhor Jesus amado. Pai querido, que aonde chegar esta oração, haja milagre, Senhor. O vento contrário venha cessar, a tempestade, Senhor Jesus amado, venha cessar, porque é o Senhor quem está entrando no barco, é o Senhor quem está tomando a direção, é o Senhor quem está fazendo uma grande obra, e nós cremos, Senhor, na mudança, nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que apazigua essa tempestade.